Para abrir a sessão, vai usar a palavra o Sr. Reitor da Universidade do Algarve, o Professor Dr. Paulo Águas. Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro. É sempre um prazer tê-lo entre nós. Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, muito nos honra a sua presença. Excelentíssimo Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, em boa hora nos contactou. Excelentíssimo Sr. Comandante-Geral da Polícia Marítima, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, excelentíssimas autoridades civis e militares, excelentíssimos conferencistas e moderadores, caros docentes, investigadores e estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Saúdo o Instituto da Defesa Nacional, na pessoa do Sr. Major-General Vítor Viana, pela iniciativa das Jornadas Descentralizadas de Segurança e Defesa Nacional e de trazê-las este ano até Faro, onde decorrem desde 29 de março até ao dia de amanhã, 4 de abril. Em particular, agradeço o convite endereçado à Universidade do Algarve para ser parceira na organização deste seminário, subordinado a uma temática que nos é particularmente querida. De facto, o mar também é um ativo estratégico para a Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve encontra-se a comemorar o seu 40º aniversário. A lei que criou a Universidade do Algarve foi publicada a 28 de março de 1979 e estabelecia que o plano de curso a criar pela Comissão Instaladora devia ter em conta as características, potencialidades e necessidades da região e do país nos aspectos económico, social e cultural. Não foi, pois, por acaso, que Biologia Marinha e Pescas, hoje Biologia Marinha, foi um dos 3 cursos que, em 1983, receberam os primeiros alunos da Universidade do Algarve. Os outros 2 foram Engenharia Hortofrutícola e Gestão da Empresa. Tratou-se de uma opção estratégica de fundação e desenvolvimento da nossa academia, alicerçada em recursos de base territorial. Considere-se território em sentido lato, território como um espaço que não se confina à terra e integra o mar. E universalidade. É essa a essência das universidades. Mas se a generalidade e universalidade são, salvo raras exceções, o que as universidades têm em comum, as especificidades não são um elemento ausente. É o caso da universidade, pois se é comum afirmarmos que todas as áreas do saber são importantes no seio de uma universidade, também não é menos verdade que muitas universidades são reconhecidas e identificadas, em particular por aqueles que estão fora e nos observam, a alguma distância, pela excelência que alcançam na investigação e no ensino em determinadas áreas. É o caso do mar na Universidade do Algarve. Em 2018-19, o número de estudantes de grau na nossa universidade irá aproximar-se dos 8.000, dos quais mais de 20% são estrangeiros. Será o 3º ano consecutivo de crescimento, insuficiente ainda para recuperarmos as perdas registadas entre 2010 e 2015, pois em 2010 tínhamos mais de 9.000 estudantes. Em 18-19, a nossa oferta formativa na área do mar é composta pelos seguintes cursos e, vão desculpar, mas eu se calhar tenho que ser aqui um bocadinho exaustivo, porque às vezes nós damos conta que não falamos de coisas importantes, e o detalhe também importante. Nós temos cerca de 250 alunos em licenciaturas que nós designamos na área do mar, cerca de 200 em Biologia Marinha e 50 alunos em Gestão Marinha e Costeira. 250 em licenciaturas. Temos depois em mestrados 220 alunos. E permitam que vos diga o quão extraordinário isto é. Porque no conjunto da universidade, nós por cada 4 alunos de primeiro ciclo, de licenciatura, temos 1 aluno de mestrado. É essa a relação, que também decorre da duração dos cursos. Nesta área não é de 4 para 1. São 250 nas licenciaturas e são cerca de 220 nos mestrados. Mestrados esses que, listo, Aquacultura e Pescas, com cerca de 50 alunos, Biologia Marinha, cerca de 90 alunos, Recursos Biológicos Marinhos, que é um mestrado Erasmus Mundus, com também um pouco mais de 50 alunos, Sistemas Marinhos e Costeiros, com 30 alunos. Agora, o que eu vos queria dizer de extraordinário
cerca de 90 alunos. Sou eu. Recursos biológicos Sou eu. marinhos, que é um mestrado Esperem lá em aí. áreas comuns, Não sabia que tinha esta também capacidade mais de... 50 alunos. Sistemas Tá? marinhos e costeiros com 30 alunos. Agora, o que eu vos queria dizer de extraordinário... Então deverei continuar, é? Não me deveria atrapalhar com este som. Ok, muito bem. Então, quem porventura me estiver a ouvir, que me desculpe. Mas dizia que temos esse facto extraordinário, que é quase o mesmo número de alunos em mestrados, nestes 4 mestrados, do que nas licenciaturas desta área. Agora, o que é também extraordinário é que 65% desses alunos são estrangeiros. 65% dos nossos alunos dos mestrados na área do mar são estrangeiros e agora irei ser exaustivo. Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Honduras, Índia, Irão, Irlanda, Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Marrocos, México, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Senegal e Suíça. Dados oficiais publicados pela Direção-Geral de Estatísticas do Ensino e da Ciência relativos ao ano letivo de 2017-18. 18-19 não será muito diferente. E permita-me que destaque 15 alunos espanhóis, 12 alunos italianos, 10 alunos franceses, 7 alunos provenientes da Alemanha, 8 alunos provenientes do Brasil, 5 alunos provenientes do Reino Unido, o que diz bem a capacidade competitiva, a capacidade de atrair estudantes nestas áreas. Estes resultados do ensino, em particular, os elevados níveis de internacionalização na formação avançada não deixam de ser reflexo do bom posicionamento desta área em rankings internacionais, nomeadamente Xangai e Times Higher Education, e para tal muito contribui a investigação realizada, seja no Centro de Ciências do Mar, seja no Centro de Investigação Marinha e Ambiental. A área do mar constituiu, pois, uma aposta inicial da Universidade do Algarve. A área do mar é uma aposta ganha, a área do mar é uma aposta de futuro. A todos os participantes, votos de um excelente seminário. Obrigado. Vai usar agora da palavra o diretor do Instituto da Defesa Nacional, o Major-General Vítor Rodrigues Viana. Magnífico reitor da Universidade do Algarve, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, excelentíssimas autoridades civis, académicas e militares, caros professores, caros conferencistas e moderadores, caros estudantes e alunos da Escola Secundária João de Deus e da Escola Secundária de Lolé, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar e agradecer a presença de todos os convidados neste seminário, subordinado ao tema O Mar, um ativo estratégico nacional. Gostaria também de saudar quem nos acompanha através de videoconferência a partir da nossa delegação no Porto. Esta iniciativa insere-se, como bem sabem, nas Jornadas Centralizadas de Segurança e Defesa Nacional, que estão a decorrer esta semana no Distrito de Faro. Trata-se de uma atividade que reforça o esforço empenhado e permanente de descentralização das ações do Instituto de Defesa Nacional, que, através de um formato que privilegia a proximidade com as instituições de sociedade civil e com os cidadãos, procura levar a vários distritos do país o debate e a reflexão sobre matérias de segurança e defesa. O seminário que aqui hoje nos reúne resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Faro, a Universidade do Algarve e o Instituto de Defesa Nacional. E gostaria, por isso, desde já, de manifestar o meu profundo agradecimento pela profícua e empenhada parceria estabelecida e pelo conjunto de apoios disponibilizados, sem os quais esta realização não seria possível. Uma palavra de agradecimento, igualmente, a todos os conferencistas e moderadores, todos eles reputados especialistas nacionais na matéria em discussão, que muito enriquecerão a reflexão sobre os vários temas a abordar e, certamente, terão uma tarefa desafiante e estimulante na promoção do debate. Um debate que se centra num ativo estratégico absolutamente essencial para o país, o Mar de Portugal,
e que, como tal, é considerada em capítulo próprio no Conselho Estratégico de Defesa Nacional 2013. É habitual dizer-se que os portugueses revelam uma tendência excessiva para diminuir as suas capacidades como povo. Por isso, é sempre bom para a nossa autoestima debater o mar. De facto, se olharmos para o mar, como nos propomos fazer neste seminário, podemos olhar para Portugal noutra perspectiva. Veremos então a nossa real dimensão e as nossas reais oportunidades através de um ângulo bastante mais favorável. Portugal tem uma história e uma identidade profundamente ligadas ao mar. Temos uma costa de mais de 1000 quilómetros, a maior zona económica exclusiva da União Europeia e uma das maiores do mundo. O mar é a porta de entrada e saída de bens essenciais para o desenvolvimento do país e do continente europeu. Estamos, pois, perante um recurso e uma experiência que não podem ser negligenciados em termos económicos. Estamos perante um pilar incontornável de uma estratégia nacional. Os mares e os oceanos representam hoje para a economia da globalização um meio de comunicação e transporte essencial, uma fonte de alimentos e fármacos, de energia e de recursos geológicos e genéticos. Para além da utilização associada direta e indiretamente a estas atividades, o mar e as zonas costeiras têm um papel essencial no bem-estar e qualidade de vida das sociedades. Seja através das atividades de desporto e lazer, seja através dos serviços fundamentais que prestam, como a regulação do clima, a retenção do dióxido de carbono e a produção de oxigênio, a reciclagem e armazenamento de poluentes. No entanto, os oceanos enfrentam sérios problemas associados, entre outros fatores, à poluição, à sobreexploração de recursos, à destruição de habitats, à degradação ambiental, ao desaparecimento da biodiversidade. Portugal, em consonância com o consignado no Conselho Estratégico de Defesa Nacional e com a Estratégia Nacional para o Mar, 2013-2020, está empenhado na promoção de formas inovadoras de aproveitamento sustentável dos recursos do mar e oceanos. Definimos coletivamente a ambição de contribuir para o desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas, apostando nas ciências e tecnologias do mar, criando emprego, fomentando o ensino, a educação e o desporto associados ao mar, resolvendo conflitos de uso e potenciando sinergias através da implementação de um planeamento e ordenamento espacial das atividades. O projeto de extensão da plataforma continental, por vezes designado como a derradeira corrida da Terra, cria fundadas expectativas quanto ao potencial dos recursos vivos e não vivos aí existentes, quanto à viabilidade da sua exploração e à forma como irá influenciar o valor económico do mar de Portugal. A profundidade atlântica das regiões autónomas dos Açores e da Madeira permite a extensão da plataforma continental, que nos dá uma oportunidade e uma responsabilidade acrescidas no oceano, como referiu o Primeiro-Ministro António Costa em agosto de 2017. Com este projeto da plataforma continental, através do recurso às mais avançadas tecnologias, o nosso país tem vindo a realizar campanhas de investigação no mar profundo com resultados importantes. Portugal desenvolveu os trabalhos técnicos e científicos que levaram à proposta de extensão do espaço marítimo nacional em mais de 2 milhões de quilómetros quadrados, podendo estender a jurisdição nacional sobre o solo e subsolo marinhos a caminho dos 4 milhões de quilómetros quadrados, isto é, a cerca de 40 vezes a área terrestre de Portugal. A área em causa é aproximadamente equivalente, por comparação, ao território terrestre da União Europeia e corresponde a cerca de 1% da superfície líquida da Terra e a 4% da área do Oceano Atlântico. No entanto, um recurso nacional desta dimensão e com estas características não pode ser encarado apenas como um direito ou como uma mera oportunidade. O mar português é um recurso estratégico e, como tal, implica também deveres e riscos. Deveres e riscos, desde logo, ao nível da segurança. Devemos, certamente,
priorizar como estratégicas as nossas capacidades de vigilância e controle do espaço marítimo sob responsabilidade nacional e do espaço marítimo interterritorial. Como é sabido, a aposta no mar implica paciência nos resultados, respeito pelo tempo próprio da investigação e da ciência e também uma necessária modernização dos equipamentos e das nossas capacidades marítimas. Só com equipamentos modernos podemos conduzir com sucesso os projetos relacionados com a economia do mar. São investimentos avultados, seguramente, mas que poderão representar um retorno importante para o país, em particular para a indústria de defesa, o sistema científico e tecnológico e para a economia do mar. Em suma, e como refere o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, a exploração sustentável dos recursos na plataforma continental, minerais, energéticos e bioenergéticos, e a consequente criação de valor para Portugal, exige que se criem condições que assentam em 3 fatores críticos de sucesso: melhorar o conhecimento científico, incrementar a capacitação tecnológica e defender a plataforma continental. Como em qualquer estratégia nacional, trata-se, no fundo, de desenvolver uma visão holística empreendedora que permita concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo nacional, tornando o mar de Portugal num ativo com benefícios económicos, sociais e ambientais permanentes. Minhas senhoras e meus senhores, o mar constitui um objetivo estratégico de desenvolvimento e de afirmação nacional no mundo. Por isso, na sua atividade de investigação, o Instituto da Defesa Nacional mantém em ativo, desde há muito, uma linha de investigação denominada O Mar e o Interesse Nacional, que desenvolve em estreita articulação com as instituições de ensino superior e de investigação e desenvolvimento nacionais. Aliás, vale a pena referir que em todos os eixos de ação do IDN, seja na investigação, seja na formação ou na sensibilização, a aposta na ligação e cooperação com o mundo académico e o consequente estabelecimento de parcerias com instituições de excelência no ensino superior tem sempre merecido a mais elevada prioridade e representado uma indispensável mais-valia para a consecução dos objetivos estratégicos do Instituto da Defesa Nacional. É por isso que, desde a primeira hora, consideramos como imprescindível para a concretização destas jornadas, em Faro, a parceria com a Universidade do Algarve. Uma parceria muito gratificante e profícua que permitiu, através de um empenhado trabalho conjunto, reunir as condições necessárias para promover a reflexão e o debate sobre um tema de interesse comum a ambas as instituições e da maior atualidade. Concluo reiterando os nossos agradecimentos pela vossa presença e participação, desejando a todos vós um bom trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai agora usar da palavra a Secretária de Estado da Defesa Nacional, a professora doutora Ana Santos Pinto. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Senhor Diretor do Instituto da Defesa Nacional, Senhor Diretor-Geral da Autoridade Marítima, caros conferencistas, moderadores, participantes, caros estudantes, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Na passada sexta-feira eu tive o gosto de estar aqui no Algarve, num final de tarde, em que participei na abertura do curso intensivo de Segurança e Defesa, organizado pelo Instituto da Defesa Nacional, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e também com a Universidade do Algarve. Infelizmente não consegui ficar durante este período, sei que ontem tiveram um dia muito animado e intenso de atividades, mas é com muito gosto que eu regresso a Faro hoje, e particularmente à Universidade, para mais uma iniciativa das Jornadas Descentralizadas de Segurança e Defesa e principalmente pelo tema a que ela se dedica, o mar enquanto ativo estratégico nacional. Boa parte da minha carreira profissional foi passada numa sala da universidade, seja sentada nas cadeiras como vocês estão agora, seja como docente deste lado.
E eu, como estava ali sentada a olhar para os vários estantes e a pensar o que é que lhes vai na cabeça. E eu imagino que uma das coisas seja, mas o que raio é isso de um ativo estratégico nacional? Porque é que estamos a falar do mar? E porque é que eu estou aqui a passar este dia? E eu acho que é importante começarmos por esclarecer isto. O que é um ativo estratégico nacional e porque é que olhamos para o mar? Nós olhamos para o mar desde logo porque, para quem está aqui e tem o privilégio de viver na região do Algarve, acorda todos os dias com uma paisagem maravilhosa do mar à nossa frente. Só que muitas vezes não olhamos para ele com o potencial que ele tem e o potencial de desenvolvimento das vossas próprias carreiras. Ou seja, direta ou indiretamente, muito da vossa profissão futura pode passar pelo mar. E para isso é preciso nós reconhecermos que o mar não é só a dimensão turística, é também a dimensão de investigação, é também a dimensão de desenvolvimento económico, é também a dimensão da sustentabilidade e da biodiversidade. É preciso nós conhecermos o mar, não basta nós falarmos que o mar é importante, que o mar faz parte da estratégia nacional, é preciso que nós saibamos o que é que queremos fazer com ele e o que é que queremos dele tirar e, principalmente, dele preservar. Dizemos muitas vezes, e já tem sido repetido por diversas circunstâncias, que a segurança e que a defesa de Portugal estão diretamente dependentes do mar, que o mar faz parte da história e faz, ao longo de 7 séculos de história, faz parte da história de Portugal. Celebramos, entre 2018 e 2020, os 500 anos da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães. Contará com uma participação extraordinária do navio Escola Sagres, que durante um ano fará toda esta viagem de circunnavegação. Teremos exposições, teremos contacto com as comunidades portuguesas ao longo do mundo. Boa parte da nossa narrativa identitária, ou seja, aquilo que nos liga como portugueses, está relacionada com o mar, com os descobrimentos, com o levarmos novos mundos ao mundo. Pois nós ouvimos isso todos os dias e desde o início dos bancos da escola, desde a escola primária até à universidade. Mas tudo isto sendo verdade, e tudo isto fazendo parte da nossa história e da nossa identidade, e olharmos para ele todos os dias, faz parte também deste processo admitirmos que é preciso traduzir todas estas ideias e toda esta orientação de prioridade ao mar em questões práticas. Não basta dizermos que Portugal é um povo marítimo, de uma forma muito abstrata, porque o Atlântico, aqui enquanto entendido quanto mar, banha as nossas costas. Não basta fazer se não reconhecermos que isto tem uma importância geopolítica que nos localiza num ponto particular do globo, que nos traz vantagens, mas que também nos traz um conjunto de desafios e de responsabilidade. Não basta nós dizermos que temos vocação marítima enquanto Estado, se não olharmos para os nossos recursos e os conhecermos do ponto de vista da atividade científica, do ponto de vista da atividade tecnológica, e se ele não contribuir para o desenvolvimento económico da nossa sociedade e das nossas economias, das comunidades locais. Falarmos de proteção dos oceanos e da exploração sustentável dos oceanos pode ser dito como uma prioridade de todos, mas, na verdade, nós temos que traduzir isso em ações. Nós temos que fazer, cada um de nós, cidadão, e o conjunto da comunidade, tem que fazê-lo de forma absolutamente responsável para podermos, de facto, concretizar esta exploração sustentável. O Atlântico, o mar, faz parte da nossa área de soberania e sobre a qual temos uma responsabilidade particular. Enquanto Secretária de Estado da Defesa Nacional, creio que faz parte da minha missão explicar-vos qual é a função das Forças Armadas nesta garantia de soberania. E desde logo tem uma missão importante na ligação e na coesão territorial. Porquê? Porque o exercício da soberania e da autoridade do Estado, ou seja, aquilo que está sob responsabilidade do Estado português, inclui a dimensão de território, inclui a dimensão marítima e inclui a dimensão aérea. E o Atlântico liga isto tudo.
liga Portugal continental às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, liga através do mar, liga através da dimensão aérea e, portanto, faz parte das missões das Forças Armadas garantirem esta ligação e apoiarem todas as necessidades que as populações tenham nestas três dimensões. E aqui nós não só temos, enquanto Defesa Nacional, cumprido este exercício da autoridade e soberania, como temos assumido uma responsabilidade que eu gosto sempre de salientar de uma forma muito importante, que é a dimensão da busca e salvamento. A responsabilidade do Governo é garantir as capacidades necessárias ao exercício das várias missões das Forças Armadas, na lógica daquilo que é possível dentro dos recursos que estão disponíveis. E porquê é que eu falo nesta manutenção das capacidades? Porque, como eu dizia na sexta-feira, quando estive no curso intensivo de Segurança e Defesa, é natural que a sociedade portuguesa tenha um conjunto de necessidades em várias áreas, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do apoio social. E, portanto, nem sempre é fácil explicar que nós precisamos de capacidades para que as Forças Armadas exerçam a sua soberania e, na dimensão marítima, que precisam de navios ou que, na dimensão aérea, precisem de helicópteros para fazer a evacuação, porque se nós não tivermos estas capacidades, não é possível aquela ligação que vos dizia há pouco entre o continente e as ilhas, não é possível fazer a vigilância no mar, de qualquer dimensão de busca e salvamento pode ficar condicionada se nós não tivermos os equipamentos que são necessários para o fazer. E, portanto, quando falamos em mar enquanto ativo estratégico, isto não é só uma orientação, não é só um chavão que nós falamos do ponto de vista político, é também um assumir de responsabilidades. E é um assumir de responsabilidades do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional. Falava há pouco o Sr. General na plataforma continental. O processo de extensão, de pedido de extensão da plataforma continental portuguesa é um processo que há muitos anos foi iniciado, que está neste momento em avaliação pela Organização das Nações Unidas. E para tentar dar uma ideia quantitativa, se passarmos a ficar responsáveis pela área de plataforma continental que solicitamos, isto significa uma área total de 2.108.837 km². Na prática, mais de 23 vezes o território nacional. A nossa área de busca e salvamento ficará tem no perto 6 milhões de km², que significa mais de 62 vezes o território nacional. É uma dimensão muito significativa. E é não só do ponto de vista de potencial de exploração de recursos, do potencial de impacto do ponto de vista económico, mas, mais uma vez, é também do ponto de vista da responsabilidade. E, nesse sentido, voltando àquela dimensão da responsabilidade de busca e salvamento, só para vos dar uma ideia dos dados de 2018, o ano passado foram salvas 322 vidas no mar. Foram apoiadas 122 embarcações sinistradas. Foram realizadas 770 ações de busca e salvamento. E foram realizadas 29 missões de transporte de órgãos pelas Forças Armadas. É também isto que as Forças Armadas e as estruturas da Defesa Nacional contribuem para a sociedade portuguesa. Temos também mantido, e aqui na dimensão externa, uma importante dimensão marítima. Por exemplo, vale a pena referir que nós temos uma missão no Golfo da Guiné, com a presença do navio da República Portuguesa Zaire, numa missão de capacitação da Guarda Costeira. O que é que isto significa? Significa que as nossas Forças Armadas, neste caso a Marinha, vão transmitir os conhecimentos que têm e as capacidades que podem ser utilizadas a outros países que têm as mesmas necessidades, mas que não têm o mesmo nível de experiência e de conhecimento. No mesmo sentido, temos programas de cooperação no âmbito da CPLP,
Estamos a desenvolver um centro de construção de capacidades de defesa no âmbito do Atlântico, que pretendemos que seja uma plataforma de conhecimento do ponto de vista estratégico e da orientação das capacidades. E já que estou a falar nestas infraestruturas, nestas capacidades das Forças Armadas, e porque estou numa universidade, é muito importante destacar o papel do Instituto Hidrográfico. O Instituto Hidrográfico é o que nós chamamos um laboratório do Estado, ou seja, é uma instituição de excelência que desenvolve capacidade de investigação e que está inserida na estrutura da Marinha. O que é que o Instituto Hidrográfico faz? É o que eu gosto de chamar uma casa de ciência, inovação e tecnologia, ou seja, articula aquilo que são os conhecimentos, as necessidades e as capacidades da Marinha com a capacidade de investigação e de desenvolvimento tecnológico. É um trabalho que, por um lado, é muito útil quando as nossas Forças Armadas estão a realizar missões, seja missões de segurança marítima, e como trabalham não só do ponto de vista hidrográfico, mas também do ponto de vista da articulação entre a componente hidrográfica e meteorológica, por exemplo, conseguem fazer o mapeamento entre aquilo que é o desenvolvimento da meteorologia e aquilo que são as necessidades hidrográficas para desenvolver missões no mar e, portanto, do ponto de vista prático, o que é que podem fazer? Não podemos realizar esta missão agora porque o tempo fica mau e, portanto, nós não podemos sair. E a mesma coisa para a sociedade civil. Foi útil agora com a prevenção e a perspectiva de desenvolvimento do furacão Idai em Moçambique. E, portanto, eles recolhem esta informação do ponto de vista meteorológico e do ponto de vista hidrográfico e dão apoio àqueles que fazem parte da estrutura da Defesa Nacional, mas também parceiros da sociedade civil. E exatamente pela utilidade desta informação, estamos a apresentar à NATO, à Aliança Atlântica, um centro de excelência, precisamente para colocar à disposição dos nossos parceiros aquele que é um conhecimento que temos vindo a desenvolver de forma consolidada. Em todas estas dimensões, o mar está muito presente, como vos dizia, do ponto de vista nacional, do ponto de vista internacional. No caso da União Europeia, a União Europeia tem desenvolvido um conjunto de políticas também para esta dimensão marítima. Tivemos um trabalho importante com a adoção da política marítima integrada da União Europeia quando estávamos na presidência em 2007. Tivemos a adoção da Estratégia para o Atlântico em 2011, tivemos em 2014 a Estratégia de Segurança Marítima da União Europeia e, dado o contexto, gostaria também de vos chamar a atenção que a União Europeia tem desenvolvido através da agência Frontex, que é aquela que apoia a gestão dos fluxos migratórios e para a qual Portugal contribui. Nós participamos desde 2014 com a Polícia Marítima numa missão da Frontex em Lesbos, na Grécia, e apenas com uma média de 13 elementos, e apenas para vos dar uma noção do que é que a missão apenas na componente portuguesa fez desde 2014, estamos a falar de 4.918 pessoas resgatadas do mar, estamos a falar de 137 missões de busca e salvamento e, portanto, isto é para vos dar uma ideia de como é que no Mediterrâneo hoje é feita esta missão e destas 4.918, garanto-vos que é um número muito significativo de crianças e jovens. E, portanto, esta é também uma missão que faz parte do nosso compromisso internacional. No âmbito da Aliança Atlântica, os desenvolvimentos são semelhantes, como no caso da CPLP, em que o Atlântico, e aqui eu gosto de utilizar a expressão vertical, Atlântico Norte, Atlântico Sul, olhado enquanto um bloco, faz-nos sentido a Portugal, pelo posicionamento que temos, pensar neste conjunto e pensá-lo enquanto ativo estratégico. Temos caminhado para concretizar este desafio, esta orientação estratégica. É um trabalho longo, não é um trabalho que tenha começado recentemente. Há muito que ouvimos falar do mar e que temos várias orientações para concretizar em matéria de mar.
e em particular na nossa presença do Atlântico, mas a verdade é que os desafios que o Atlântico nos coloca são quase tão amplos como o próprio Atlântico e, portanto, é necessário que nós recriemos as soluções e nos adaptemos a estas transformações. Mas isto só pode ser feito de uma forma transversal à sociedade, passando pela investigação, passando pelas escolas, passando por que cada um de vós perceba qual é a importância que o mar tem nas vossas vidas, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista económico, seja enquanto potencial turístico, e é um trabalho que devemos desenvolver todos, que todos devemos contribuir e que, em primeiro lugar, devemos compreender porque é que é importante e o que é que temos de fazer. Muito obrigada. Vai agora usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr. Rogério Bacalhau. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade do Algarve, nosso anfitrião, o professor Dr. Paulo Águas, também toda a academia aqui presente e o Sr. Presidente do Conselho Geral. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional, Dra. Ana Santos Pinto, Sr. Diretor do Instituto da Defesa Nacional, Major-General Vítor Viana, caros representantes das Forças de Segurança, autoridades militares, digníssimos preletores, caros auditores, alunos, professores, minhas senhoras, meus senhores. Faro tem o privilégio de receber estas jornadas descentralizadas de Segurança e Defesa Nacional desde o passado dia 29. Tem sido uma excelente experiência para todos os que vêm enchendo o nosso Salão Nobre dos Passos do município em cada sessão que é ministrada por alguns dos mais reputados especialistas. Renovo os meus ao Instituto da Defesa Nacional e à Senhora Secretária de Estado por escolherem a nossa cidade para realizar estas jornadas e também ao nosso parceiro nesta missão, a Universidade do Algarve, que muito tem concorrido para o seu sucesso. Hoje, muito a propósito, vimos falar do mar, da sua importância e do que falta para que o seu potencial estratégico se transforme em riqueza efetiva para o Estado e, acima de tudo, para as nossas populações. E, para falar sobre isso, não poderia haver melhor palco do que a Universidade do Algarve, em virtude do extraordinário trabalho que aqui se faz, não só na componente de ensino, mas também na produção de alguma da melhor investigação que é possível encontrar na Europa e no mundo. Com efeito, o trabalho desenvolvido pelos centros de investigação desta instituição, refiro-me ao CIMA e ao CCMAR, muito em particular, engrandece não apenas a Universidade, mas toda a região e o país. E por isso eu diria que estamos no sítio certo para discorrermos sobre estas matérias, tendo um excelente naipe de oradores em cartaz. Estou certo que no final todos sairão daqui satisfeitos, como de resto tem acontecido nos dias anteriores desta jornada. Prossigo com uma reflexão que, de tão utilizada, deixou de ter dono. Sempre que Portugal tremeu nas encruzilhadas da história, foi no mar que encontrou a solução para os seus problemas. Cada país tem a sua história e a nossa tem a sua parcela mais feliz e gloriosa na grande aventura dos descobrimentos. Efetivamente, tudo o que Portugal é hoje no mundo é, acima de tudo, por ter sido uma grande potência marítima. Portugal descobriu mundos, traçou novos caminhos ao homem e deu-lhe novos destinos, transformando para sempre a vida na Terra. Hoje, já não somos senhores dos mares, nem são nossas as decisões que determinam a sorte da civilização. Mas permanecemos uma nação do mar e isso é-nos reconhecido por todos. E não é para menos. Portugal possui das maiores zonas económicas exclusivas da União Europeia e a 11ª do mundo. 11% da zona económica exclusiva da União Europeia pertence-nos. Envolvemos-nos, e bem, no objetivo estratégico da extensão da nossa plataforma continental.
E, no entanto, não temos ainda condições para explorar de forma mais eficiente o nosso mar territorial, de onde provém a maior parte dos recursos marinhos que colhemos. Na verdade, apesar do esforço dos municípios, muito do nosso litoral permanece desqualificado. Falta-nos ainda o acesso à tecnologia e os recursos financeiros para aplicar em proveito dos nossos objetivos. E, por isso, vemos arrastar no tempo a implementação das tecnologias da Big Data ou as parcerias estabelecidas nesta matéria com o ALG e outras entidades. Mas, mais do que dinheiro, faltam-nos gestos concretos para proteger o nosso património marítimo, para o valorizar, recuperar o litoral, conferir vida às ilhas e zonas ribeirinhas, dar mais esperança e condições a quem vive do mar, dragando com eficiência os leitos e punindo severamente quem joga sujo, deitando para a ria e para o oceano lixos e afluentes não tratados. O sucesso da nossa região, bem o sabemos, assenta muito nas nossas gentes e de quem nos visita. Melhoraremos muito as nossas hipóteses de sucesso se afirmarmos a qualidade dos nossos espaços, em particular do litoral, e o prazer de desfrutar o que temos e, acima de tudo, o que somos. Os nossos territórios têm problemas, as nossas comunidades têm dificuldades. Saibamos todos encontrar no mar a solução para as nossas angústias e incertezas. Uma excelente conferência. Muito obrigado. Muito obrigada. Podem então sentar nos vossos lugares, por favor, para darmos já início à conferência. Muito obrigada. Vai proferir a conferência principal, subordinada ao tema Avaliação do Estado do Oceano, o processo regular das Nações Unidas, a professora doutora Maria João Biano, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, e após o qual haverá um período de debate. O moderador da conferência irá ser o professor doutor João Guerreiro. Bom dia a todos. Vamos entrar na parte substancial destas jornadas descentralizadas, com a apresentação de temas relacionados com a problemática que foi escolhida e bem escolhida para estas jornadas. Uma saudação especial ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, ao Sr. Reitor e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro. A conferência será proferida pela professora Maria João Biano, que está, enfim, à minha direita. A professora Maria João Biano é professora da Universidade do Algarve há muito tempo. É, digamos, uma das primeiras pessoas que, no grupo de investigadores e de professores da Universidade do Algarve, que se dedicou ao mar. Como disse há pouco o Sr. Reitor, é uma dos domínios científicos fundadores da Universidade do Algarve. Isso é importante porque a densidade de investigação e de conhecimento que perpassa na Universidade neste domínio tem sido fundamental e será no futuro também. A professora Maria João Biano, para além disso, hoje em dia tem uma função importante. As Nações Unidas entenderam que há perigo naquilo que é a exploração, naquilo que é a utilização que nós fazemos do oceano no seu conjunto, perigos do ponto de vista dos seus recursos biológicos, perigo do ponto de vista da segurança, perigo do ponto de vista do desenvolvimento económico, da exploração dos recursos que nós fazemos do mar, e formou um conjunto de peritos, 25 peritos, 23 peritos agora, mas enfim, o grupo terá 25 peritos, representantes
das diversas áreas geográficas do mundo para fazer a avaliação justamente do estado do oceano, e é esse trabalho que a professora Maria João Biano integra, é um dos peritos desse grupo que as Nações Unidas criou para justamente avaliar o estado do oceano. E por isso, enfim, julgo que é aliciante ouvir da parte dela aquilo que exatamente está em curso neste trabalho de avaliação e quais são os perigos que resultam daquilo que tem sido a nossa relação com o mar, a nossa exploração dos recursos oceânicos. E, portanto, a professora Maria João Biano tem entre 20 minutos e 30 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Reitor da Universidade do Algarve, Sra. Secretária de Estado, Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, eu gostava de lhe agradecer a ideia de trazer para o Algarve as jornadas do Instituto de Defesa Nacional e a colaboração com o CIMA. Foi com muito gosto que nós montámos este seminário. E tal como o Sr. Professor João Guerreiro acabou de dizer, eu tenho o privilégio atualmente de fazer parte do grupo das Nações Unidas que está a fazer a avaliação do estado do oceano. Isto é muito pouco conhecido a nível nacional. E, portanto, um dos principais objetivos que eu tenho tido é tentar divulgar esta atividade, e além de divulgar, envolver o máximo possível de colegas cientistas nacionais na sua formulação. E, portanto, eu vou tentar dar-lhes essa informação e também tentar mobilizar aqui os estudantes para o futuro, porque isto é um processo que se iniciou em 2002, mas que irá continuar e, portanto, provavelmente alguns de vocês poderão ter a hipótese, como eu, de integrar no futuro atividades como esta. Vamos lá ver se isto passa. Portanto, isto chama-se o processo. Eu devo dizer que os slides, muitos deles estão em inglês porque são das Nações Unidas e também porque, dado a internacionalização mencionada, eu estaria à espera aqui de alguns estudantes estrangeiros que pudessem querer também seguir isto. Essa avaliação do estado do oceano, que no fundo é este resumo, tem este nome muito estranho, que é o processo regular para fazer o relatório da avaliação do estado do oceano, e nesta fase em que estamos, inclui uma nova dimensão, que são os aspectos socioeconómicos. Até à data, esta atividade não tinha sido considerada. Portanto, um dos aspectos importantes é que isto é a primeira vez que há uma avaliação integrada e que foi concluída a primeira fase em dezembro de 2016 e que foi apresentada na Conferência das Nações Unidas no Oceano em junho de 2017. E consta deste documento que está aqui, que tem cerca de 1000 páginas, que cobre toda a atividade do oceano e em que colaboraram quase cerca de 600 investigadores a nível mundial. Portanto, em 2016 é feita uma primeira avaliação que resulta do facto, para terem uma ideia, as coisas nas Nações Unidas demoram muito tempo. E, portanto, isto inicia-se em 2002 com o mandato da Assembleia Geral e depois há uma fase preparatória em que há propostas, é preciso que os países estejam todos de acordo, a política do mar, cada um tem a sua sensibilidade e, portanto, não é muito linear, tal como nós aqui a defendemos. E depois houve uma fase inicial entre 2005 e 2009 e que levou, no fundo, à operacionalização desta avaliação do estado do oceano, que teve uma primeira fase e depois foi operacionalizada entre 2010 e 2014 e resultou neste relatório. Portanto, este relatório tem em vista e baseia-se na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é a Constituição do Oceano. Apenas por uma curiosidade, este é o documento oficial, este é o primeiro documento que foi elaborado por todos os países de língua portuguesa. A maior parte das pessoas não sabe isto. Durante a discussão da Convenção, que eu também tive a hipótese de participar, elaborou-se a tradução portuguesa com a participação de todos os países de língua portuguesa e foi publicado
e foi apresentado no Ministério dos Negócios Estrangeiros para a data do Ministro Jaime Gama, com todos os embaixadores e os países representados. E, portanto, isto significou haver sessões em todos os países de língua oficial portuguesa, à exceção da Guiné-Bissau, onde este documento foi discutido. E, portanto, este documento, obviamente, tem negociações e, portanto, depois foi necessário fazer uma nova tradução através da estrutura de missão, porque há muitas palavras em diferentes países que não dizem a mesma coisa e, portanto, por exemplo, nós temos, neste documento existe pesquisa e investigação, o nome investigação no Brasil não existe, e Tribunal Internacional também não existe, no Brasil é Corte, portanto, há um conjunto de determinações que neste documento, isto é apenas uma curiosidade. Portanto, o processo geral veio da percepção que o Estado do Oceano, já em 2002, estava com problemas. E, portanto, era preciso saber como é que isto acontecia. E, portanto, não existia nenhuma abordagem no aspecto global e, portanto, era preciso tomar essas medidas depois de se ter aprovado esta convenção. Por outro lado, era preciso traduzir para os políticos o aspecto científico e, portanto, ou seja, a interface entre ciência e política, ou seja, fazer perceber aos políticos que o conhecimento do oceano é fundamental para algumas tomadas de decisão. E, portanto, a interface ciência-política, e cada vez mais hoje em dia é necessária, era fundamental. Portanto, conhecer o oceano, proteger especialmente das atividades humanas. Nós já iremos ver que nos grandes problemas tem a ver com o impacto que as atividades humanas têm feito no oceano. Portanto, esta primeira abordagem centrou-se num conjunto de problemas que os serviços dos ecossistemas, a segurança da alimentação, já na altura o impacto das alterações climáticas era um problema e as atividades humanas, a alteração da diversidade biológica. Ora, e o resultado desta primeira abordagem já diz que o problema é alarmante e que estamos a atingir uma capacidade de não retorno. Portanto, o que significa que, na apresentação que foi feita ainda por à data Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ele identifica que a capacidade do oceano está a atingir o seu limite e que é urgente e que era necessário priorizar áreas de ação no sentido e ajustá-las aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Portanto, para quem não está especialmente muito presente, o oceano integra-se no Objetivo 14 de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, estabelecido para 2030 e nesse objetivo há outros objetivos de desenvolvimento sustentável que contribuem para o bem-estar deste objetivo e também podem beneficiar de todo o conhecimento sobre a vida debaixo d'água. Ora bom, neste objetivo de desenvolvimento sustentável, pretende-se que em 2020, e provavelmente isto não será cumprido, mas enfim, proteger o meio marinho dos impactos dos efeitos nocivos, incluindo a resiliência, tendo em conta que é preciso restaurar o ambiente e, por outro lado, minimizar os impactos da acidificação dos oceanos, que tem a ver com a introdução de CO2, alterações climáticas, por aí fora, e estabelecer 10% das áreas marinhas protegidas, que penso que Portugal, neste momento, também está nessa linha. Ora bom, mas focando um bocadinho no interesse disto e o que será o futuro, tal como eu disse, esta primeira avaliação compõe 55 capítulos, cobrindo todas as áreas do mar, desde a parte física do oceano, a parte biológica, todas as ameaças, o transporte marítimo, a pirataria, eu já irei dar aqui alguns exemplos,
e, portanto, teve 645 peritos a contribuir para esta avaliação. Os temas principais que aqui estão, que constam deste objetivo, que é o impacto das alterações climáticas e, portanto, relacionado com as alterações atmosféricas e o impacto no mar, a elevada mortalidade e a diminuição dos recursos vivos, a segurança alimentar, o problema ligado com a alteração da biodiversidade, depois o aumento do espaço marítimo, portanto já vimos aqui as extensões das plataformas continentais de vários países, o input que o homem tem feito e continua a fazer de mal ao oceano, e com grandes implicações, efeitos cumulativos da atividade humana na biodiversidade e os benefícios e os malefícios podem resultar do oceano, e depois uma gestão integrada das atividades humanas e, por último, identificar as ameaças urgentes. Ora, porquê é que se pensou em fazer esta avaliação? Por um lado, porque a população mundial vai aumentar e prevê-se que sejamos 11,2 bilhões de pessoas e é preciso que o oceano consiga produzir proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Estes dados iniciam para já, e continua a haver essa informação, de que proteínas para ajudar a alimentação. Por outro lado, também estão aqui identificados, no fundo, todas as áreas submarinas são identificadas ao longo do oceano, há dados, hoje em dia, como áreas muito importantes, que são as áreas das fontes hidrotermais, umas das quais a vermelho já são caracterizadas, as outras ainda têm que ter mais informação, mas estas também já estão desatualizadas porque já se conhece mais informação atual. Um dos problemas tem a ver com a destruição dos corais resultantes das alterações climáticas e também da acidificação dos oceanos e, portanto, é preciso conhecer mais as diferentes espécies. Estas são o que é conhecido até à data e dá uma ideia de zonas em que estão a ser altamente afetadas, como seja a grande zona da Barra dos Corais, que a acidificação do oceano e a contaminação têm vindo a destruir ao longo do tempo. Ora, isto tem a ver também com o transporte marítimo. Isto é uma imagem instantânea do transporte marítimo atual. E como se pode ver, nós estamos aqui numa zona bastante concorrida, mas
tudo isto, todos os materiais, pesca, transporte, faz-se ao longo de todas estas áreas. E isto tem implicações, por um lado, boas do ponto de vista económico, porque há uma melhoria do transporte marítimo, das mercadorias, mas também tem os seus impactos, que hoje em dia os navios são uma fonte principal de contaminação, que está a ser altamente focada agora nesta fase. Portanto, todo aquele transporte tem a ver com transporte de vários tipos de mercadorias, como o petróleo, como outras cargas, e inclusivamente containers de várias quantidades, que nós tivemos agora aí um recente acidente em que os containers na zona da Holanda do Mar do Norte tiveram um acidente, todos os containers vieram muito material ter à praia, portanto, mas há um aumento substancial do transporte marítimo, que quase aumenta neste período, sendo quase 158%, o que é muito importante e vai continuar a aumentar. Depois temos outro tipo de atividade, que são a parte líquida ou sólida do transporte das diferentes mercadorias, e chegamos ao número de passageiros transportados. Ou seja, também aqui há um aumento, uma tendência para aumentar o transporte marítimo entre os vários países, ou seja, América do Norte, a Europa a verde e todos os outros estados que estão aqui a azul, o que significa aqui no fundo o total corresponde ao aumento de transporte do número de passageiros transportados. Portanto, isto são tudo bons serviços. Também é possível identificar neste transporte a origem dos diferentes turistas e, portanto, temos aqui uma predominância da Europa, depois do Médio Oriente, depois da Ásia e do Pacífico e, portanto, isto integra todos os movimentos ao nível mundial. Por último, temos também que ligar aqui à produção do petróleo, que continua a aumentar, especialmente a exploração do mar profundo. Ou seja, há aqui uma tendência, apesar de tudo, de um aumento da exploração, fundamentalmente do mar profundo. Mas, curiosamente, isto não tem sido, tem havido progressos, que aqui vocês podem ver o número de desastres que havia com petroleiros nos anos 70 e 80 e que praticamente agora se resumiram a isto, e no gráfico a seguir a diminuição dos acidentes ligado com o aumento do petróleo, ou seja, constrói-se barcos melhores, com mais capacidade e tem havido seguramente menos acidentes. Mas, apesar de tudo, todo este transporte que nós temos visto, quer do petróleo, quer dos navios, tem transportado espécies de um lado para o outro, quer nos cascos, quer nas águas de lastro, e, portanto, pode-se ver aqui que há um aumento das espécies invasoras, especialmente nesta zona, portanto, e noutras zonas, ou seja, todo o globo está a ser afetado por diferentes espécies que vêm de um lado para o outro. Umas vêm do Atlântico Norte, outras vêm do Noroeste, outras vêm da área da Ásia, e, portanto, todo este transporte marítimo está a transportar espécies invasoras e a alterar, no fundo, alguma da biodiversidade. Toda esta atividade, infelizmente, está a dar origem a zonas em que o oxigênio está a diminuir e, portanto, não havendo oxigênio, a vida não se aguenta. E não sei o que é que aconteceu aqui. Deve ter sido. Eu acho que eu não posso fazer nada aqui. Há só mais uns, dois ou três. Ora bom, então, se já temos todas estas zonas, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, com falta de oxigênio, também temos uma relação direta entre o transporte marítimo
e a poluição. E, portanto, há aqui uma relação direta. Isto é a relação entre há mais transporte marítimo, há mais poluição e também de origem costeira. E agora temos o famoso problema que se passa com o lixo marinho, que as imagens de satélite mostram que há a concentração de todo este plástico ligado com a circulação oceânica, portanto com os giros principais, e que há aquela previsão que se não fizermos nada em 2050 haverá mais plástico do que peixe no oceano. E, portanto, isto é uma ideia que aqui os jovens têm que tomar medidas para que haja uma boa gestão e reciclagem de todo este plástico para não ir parar o oceano. E há outro tipo de contaminação. Há contaminação radioativa. Estes dados poderão dizer que são bastante antigos, mas radioatividade normalmente está no sigilo e, portanto, quando é libertada é muito tempo depois, o que significa que nós estamos numa área que, devido a Chernobyl e a outras atividades, mantém uma contaminação importante do ponto de vista radioativo. Não só, já foi aqui a senhora Secretária de Estado, já ficou aqui algumas atividades, mas a pirataria no oceano tem vindo a aumentar, e especialmente nós tivemos Forças Armadas a colaborar também nessa área, e portanto estou a ver aqui o que é que isto significa em termos de evolução. E por outro lado não teríamos internet se não houvesse no oceano todos estes cabos, e portanto se calhar não têm muita noção destas imagens e que nos liga aos vários sítios. E também a evolução dos todos estes, como tivemos agora em Moçambique, todos estes ciclones de origem tropical e não só, que estão a ter uma tendência para se deslocar para este lado e que têm aumentado de intensidade nos últimos anos. Portanto, tudo isto levou esta primeira abordagem a que as Nações Unidas continuassem este trabalho, e é aqui que eu me insiro pela primeira vez, e que desenvolve estabelecer que até 2020 teremos que ter a atualização daquele relatório. E para isso estabeleceu um novo trabalho, ou seja, fazer os relatórios técnicos e uma nova avaliação do estado do oceano, tomando como base aquele primeiro estudo. Aquele primeiro estudo é, no fundo, aquilo a que se chama a linha de base. Vai ser usado como é que estava a situação e agora o que é que vai acontecer. Para isso, a Assembleia Geral decidiu criar um grupo ad hoc com todos os países, estabelecer aquilo que se chama um bureau dentro desse grupo, que fazem parte 15 países, no fundo reportam a todos os países e à Assembleia Geral, e um grupo de peritos, que são 25, pelas 5 áreas geográficas das Nações Unidas, que são a Europa e os outros Estados. As Nações Unidas não evoluíram com a geografia e, portanto, temos a Europa e outros Estados, os países de leste, os países africanos, os países asiáticos e os latino-americanos, e há 5 representantes de cada deste grupo, e, portanto, eu estou neste momento inserida no grupo de peritos da Europa Ocidental e outros Estados. Depois decidiu fazer uma coisa nova, que não tinha existido na fase anterior, que era ter um ponto focal nacional. E o ponto focal nacional atual é a Fundação da Ciência e Tecnologia, para ter, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para haver uma informação um canal de informação mais eficaz. E depois tem um secretariado que é assegurado pelas Nações Unidas e um grupo de peritos que os países propõem para ajudar a fazer esta avaliação. Portanto, isto resume um bocadinho aquilo que eu disse. Entretanto, para esta avaliação, foram realizados workshops em todas as áreas geográficas do mundo nos últimos tempos. Portanto, a primeira fase consistiu em fazer para a Assembleia Geral 3 relatórios sobre as alterações climáticas
a biodiversidade para além das zonas económicas exclusivas, porque, como nós sabemos, com a extensão, só temos direito à parte do subsolo, agora já se está a discutir a inclusão da parte biológica e depois os desenvolvimentos sustentáveis. Portanto, isto foram 3 relatórios que eu já tive a honra de participar, e agora esta avaliação vai considerar a linha de base, a avaliação 1, e o que se pretende e o que nos pediram para fazer é as tendências. Para isso, vai ser aplicado um modelo baseado em drivers, pressões, estado, impacto e respostas, ou seja, um modelo de IPSR, e, portanto, o que se pretende é que, se baseado na situação inicial, o que é que melhorou, o que é que piorou, quais são as novas ameaças, qual é que vai ser o futuro. Está aqui mais ou menos a indicação desse modelo, portanto, quais são os drivers, para depois a parte política poder tomar as decisões. Isto vai ter vários capítulos, neste caso não serão 55, mas serão 33, portanto vamos tentar reduzir, uma vez que a base já está feita. As alterações no meio marinho, o problema ligado com o ambiente, as pressões e as tendências. Estão aqui elencados mais ou menos os diferentes capítulos, que vão ter parte do objeto deste relatório, e, portanto, começa, tal como eu iniciei, alterações na parte física e química do oceano, na biodiversidade, nas pressões no meio marinho, e depois as pressões são muitas, alterações climáticas, os nutrientes, em muitas partes do globo há grande eutrofização. Depois, o impacto líquido dos diferentes poluentes e os plásticos e os detritos sólidos. Neste capítulo 11 e 12, compete-me a mim fazer essa coordenação. E, portanto, ou seja, colaborar também neste capítulo 10, mas eu terei que dar a resposta por estes 2 capítulos perante as Nações Unidas. Depois, há a erosão e a sedimentação, as infraestruturas, a pesca, a aquacultura, as algas, a dessalinização, as alterações resultantes da exploração mineira, as alterações da exploração dos hidrocarbonetos, outras alterações, as energias renováveis, o transporte marítimo. Portanto, isto apenas para lhes dizer que qualquer dos problemas que se passam no oceano, este relatório, esta segunda fase, integrará e tem aqui, no fundo, os tais capítulos, que eu não serei muito exaustivo, mas a outra questão também importante é que vão ser avaliados o que é que falta. Há muita falta de formação nesta área, portanto, jovens que se interessem por isto nas várias áreas do oceano. Portanto, já está mais ou menos estabelecido que há falta de formação e que há falta de conhecimento, quer seja na estrutura física no oceano, na qualidade da água, do biota e na parte em que o homem tem tido as suas implicações e, portanto, também formação, como eu disse, na área pessoal. Foram realizados para identificar e como estão a estruturar estes capítulos, workshops em todas estas áreas e em que muitas delas participaram portugueses. Temos aqui pelo menos uma sala que eu sei que esteve num deles e, portanto, ou seja, a participação portuguesa tem que ser mais efetiva, mas também é preciso termos boa formação. Em janeiro houve uma reunião que estabeleceu também as prioridades no que é que falta em termos de capacitação de pessoas. A Fundação de Ciência e Tecnologia propôs 30 peritos nacionais. Desses já temos 12 que já foram convidados e que vão participar na elaboração. Eu pus aqui 2 a vermelho, porque, para vocês terem uma ideia, a professora Alice Newton é desta casa, mas não é portuguesa, e como tal, a sua participação tem que ser via Reino Unido e não via nacional.
E, por outro lado, a Ana Cristina Martins de Jesus está na Inglaterra e, portanto, a sua participação teve que vir através de Portugal. Isto apenas para lhes dizer que há um aspecto burocrático via Ministério dos Negócios Estrangeiros em todo este processo. Vamos ter aqui um dos oradores, que hoje à tarde, que está já introduzido no capítulo 19, ou seja, nas alterações do Seabed Mining, e, portanto, esperemos que ainda no futuro, porque a Fundação de Ciência e Tecnologia adiciona agora mais 8 peritos, nós já estamos num processo, porque isto tem que estar pronto, o primeiro draft em junho. Portanto, o primeiro draft tem que estar concluído em junho, e, por outro lado, toda esta iniciativa vai estar relacionada com a década do oceano, que foi estabelecido também pelas Nações Unidas. Portanto, nós também iremos contribuir para o problema da década e, portanto, estamos já neste momento a tentar cumprir em junho o primeiro draft, que depois vai ser avaliado por outras pessoas, depois pela parte política. Mas, voltando um bocadinho a esta ideia, neste momento estamos com um problema político. E eu acho que é bom que as pessoas também conheçam esta questão. Além de todos os países nomearam peritos. E, na última reunião, que foi no mês de março, o representante americano decidiu: eu não aprovo nada sem ver os currículos. E a América vai estudar 200 currículos por dia. E depois vai decidir se não vai achar que as pessoas ficam ou não. Não sabemos ainda quais são as implicações. Pensamos que não iremos provavelmente ter nenhumas, mas é uma areia na engrenagem do processo. Portanto, isto é importante que as pessoas se mobilizem para toda esta atividade, que podem obter informação em vários sítios, porque nós temos que fazer alguma coisa, senão acabamos assim. Ou seja, os oceanos podem continuar sem seres humanos, mas os humanos não podem continuar sem oceanos. E, portanto, muito obrigada. Podem... Muito obrigada, professora Maria João Biano. Como vê, a problemática dos mares, a problemática do oceano é diversa, obriga a produzir conhecimento em diversos níveis e obriga, sobretudo, também à concertação de países, à conservação de centros de investigação, que é justamente o trabalho está ligado, à concertação dos países, dos centros de investigação, enfim, de todo o mundo, no fim e ao cabo, para proteger um recurso, para proteger um sistema que é o oceano e que, portanto, que é fundamental para a nossa vida. Temos ainda um pequeno período de debate. Quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário relativamente àquilo que a professora Maria João Biano apresentou antes do intervalo. Sim, senhor. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado. Senhora Professora, muito obrigada pela sua apresentação. Eu conhecia o primeiro relatório, não sabia de facto que estávamos nesta segunda fase e de facto fico muito satisfeita por isto estar a acontecer. A minha pergunta, quando falou no prazo de junho, eu fiquei assustada, porque isto é uma informação de grande monta, quer dizer, todos os capítulos e os dados que são necessários, isto é preciso um esforço muito, muito significativo, e pese embora a equipa seja importante, a verdade é que para nós tomarmos boas decisões do ponto de vista político, nós precisamos do conhecimento consolidado. Qual é a informação, em termos de dados, que serve de base a este relatório? Porque no relatório anterior era de informação geral de bases que já tinham sido utilizadas anteriormente. Vai seguir o mesmo método ou há produção de informação especificamente para o relatório? Muito obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta. Os dados de base vão ser a partir de 2010. Ou seja, vai-se tomar em linha, uma vez que este relatório, embora tenha sido apresentado em 2016, a maior parte da informação acabava em 2010, vai-se partir de 2010 até à atualidade. E, portanto, a única coisa que se vai fazer, que não é pouco, não é?
é verificar quais foram as situações que se alteraram em relação à linha de base. Portanto, há muita coisa da física e da química do oceano se calhar não mudará e poderá haver alguma alteração em alguma parte da biodiversidade, mas especialmente os impactos negativos. Haverá, infelizmente, um dos capítulos que a mim me cabe, que é o capítulo 12, que vai tratar dos detritos sólidos, onde se inclui o lixo marinho, e com esta história do plástico vai ter uma dimensão que nós não estaríamos à espera. E, portanto, de 2010 até agora, com base em muitos relatórios de avaliação setoriais que também foram feitos para as outras agências das Nações Unidas. Por outro lado, tudo isto vai tentar ser... O primeiro draft em junho significa que quem está a escrever vai ter que ter um draft em junho para o grupo de peritos depois avaliar e depois ser avaliado por outros cientistas até chegar à avaliação política. É evidente que isto é um target, alguns capítulos estarão prontos, ou se calhar não, mas há uma grande dinâmica neste momento, porque a primeira fase começou a fazer o seu caminho e as pessoas estão mais despertas para esta questão. Vamos ver. No primeiro avaliação houve alguns problemas também na engrenagem, mas a ideia é que este relatório esteja pronto em 2020 para ser apresentado na Conferência de Lisboa. E, portanto, não sei se saberão, Portugal candidata-se à grande Conferência dos Oceanos, que será em Lisboa, e, portanto, seria também, obviamente, muito bom se conseguisse fazer essa apresentação. Esse é o objetivo. Depois, da parte científica à parte política, sem sempre problemas, porque, por um lado, a linguagem, depois questões que alguns governos não gostam que apareçam, mas esperemos que isto se concretize, porque acho que para Portugal seria ótimo que esta segunda fase pudesse ser apresentada na conferência. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram levantar? Sim, senhor. Em termos de perigosidade, o que é que se torna mais perigoso para o planeta e para o oceano? Se é a contaminação nuclear ou se são os plásticos? Eu tendo trabalhado 30 e tal anos nos contaminantes, eu tenho uma esperança que os plásticos, que é uma coisa que as pessoas veem, sejam um veículo para os outros contaminantes que são mais perigosos que o plástico. Agora que está todo o mundo sensibilizado para os plásticos e que os plásticos podem ser um veículo transportador de outros contaminantes, que se possa tomar em atenção muitas coisas que nós andamos aqui a fazer por falta de tecnologia, ou seja, o oceano sempre foi o lixo de toda a atividade terrestre e, portanto, questões como os medicamentos, como os metais, como a nanotecnologia, terão que ter de ser regulados e aqui eu também deixava outro desafio ao Sr. Reitor da Universidade do Algarve, é preciso mais tecnologia no tratamento dos efluentes. Nós já tivemos um curso de Engenharia do Ambiente, já não temos, se calhar será a altura de o revitalizar, porque a tecnologia de tratamento dos efluentes não é eficiente para estas questões. Foi feita iniciou-se para tratar a cólera, depois os azotos e os fósforos, e muitas das coisas que nós usamos todos os dias passam nas estações de tratamento de efluentes. E eu tenho dado vários exemplos aqui, que nós, com as análises na água, podemos saber perfeitamente que os médicos andam a receitar. Só para lhes ter uma ideia, em Portimão nós temos Prozac, zona turística por excelência, em Castro Marim nós temos coisas para as dores, portanto, população mais envelhecida, e tudo isto se analisa no mar. Ora, se isto se toma para, enfim, tratar as pessoas e tem os mesmos efeitos nos organismos marinhos, significa que nós dificilmente vamos conseguir aumentar a produção de proteína com qualidade. Portanto, é preciso tomar muita atenção a estes problemas. Isto não é só no Algarve, no país inteiro. Quer dizer, há outras equipas de outros colegas que têm o mesmo tipo de informação e, portanto,
quer dizer, a zona costeira está a ser fortemente contaminada e que é preciso tecnologia para evitar que isto chegue ao oceano. A Suécia lançou um sistema novo, parece que promissor, tudo isto tem impactos económicos, não é? Portanto, é tudo isto, um sistema de tratamento mais avançado tem mais custos, mas se calhar o benefício depois tem que ser contrabalançado com o que é que vai melhorar e aumentar a produção oceânica. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu só gostava de fazer um comentário agora a esta intervenção da professora Maria João Biante, em que sublinha a falta de tecnologia, mas é sobretudo também uma falta de sensibilização e de adoção por todos nós de uma postura cidadã em relação a um recurso que é fundamental, que é enfim, a água, mas neste caso particular o oceano. E, portanto, depende também de todos nós termos uma postura ativa de preservar aquilo que é o recurso, enfim, de ter uma gestão cuidada daquilo que são detritos para evitar que os detritos vão, enfim, para a atmosfera ou para o mar ou para a terra sem qualquer tipo de tratamento e, portanto, isso é também uma responsabilidade de todos nós, enfim, que deve ser assumida de forma ativa por todos nós e, portanto, isso é um aspecto central. Justamente estes estudos que se fazem, esta avaliação que se faz, tem também esta componente de sensibilizar a população em geral e, sobretudo, os mais jovens também, porque serão no futuro os usufrutuários daquilo que são os recursos do nosso planeta, para termos uma intervenção mais eficaz, mais incisiva na proteção da nossa terra, no fim e ao cabo. Portanto, fazemos agora um intervalo para café e regressamos daqui a um quarto de hora. Muito obrigado.